lugar. There's no question but what you and I Não há questões a não ser o que eu e você. are the final generation. A não ser que eu e você somos a última The geração. Bible said, as it was in the days of E Noah, a Bíblia diz assim como foi nos dias de Noé, so shall it be in the days of the coming of the Son of Man. assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. That simply says the last generation Isso simplesmente quer dizer que a última geração will end in the same way as the first one. vai terminar da mesma maneira que a primeira. And the last 11 verses of the first chapter of the book of Romans, E os últimos 11 versículos do último capítulo do livro de Romanos, the most graphic language of the a Bible, linguagem mais gráfica da Bíblia, tells how that civilization ended. nos falam do fim dessa civilização. From believers to reprobates De crentes a reprovados. in 11 short verses. Em 11 e poucos versículos. We are there today. Nós estamos lá hoje. We see the three give-ups of God. Nós vimos ali as 3 entregas de Deus. When they didn't like God as He was, Quando eles não gostaram de Deus como Ele era, then they changed the image of God into a e man. mudaram a imagem de Deus em homem. And we're there E today. nós estamos aí hoje. We've got more religious celebrities than we have movie Nós stars. temos mais celebridades religiosas do que estrela de cinema. Man is exalted. O homem está sendo exaltado. We've come to worship the creature more than the creator. Nós passamos a adorar a criatura mais do que o And Criador. for this call, E por esta chamada, God gave them up to an unclean e spirit. por causa disso, Deus os entregou a um espírito That simply imundo. means He gave them up to themselves. Isso simplesmente significa que Ele entregou eles a si próprios. In the fall of Adam, Na queda de Adão, we find the answer to everything. nós encontramos a resposta para Wherever tudo. you find the word unclean and clean, Aonde você encontra a palavra impuro e puro, vile and pure, vil e puro, unholy and holy, não santo e santo, it's always flesh and spirit. sempre aí está carne e espírito. When the Bible talks about us discerning between good and evil, Quando a Bíblia fala de nós discernir entre bem e mal, it's simply spiritually to discern what's of the flesh isto é simplesmente espiritualmente discernir o que é da carne and what is of the e o que é spirit. do Espírito de Deus. Now, when those antediluvians Quando os antediluvianos, didn't change, when they changed the image of quando God, eles mudaram a imagem de Deus, He simply gave them up to themselves. Ele simplesmente os entregou a si próprios. And like this 21st century, E como esse século 21, what they produce o que eles produziram and call Christian, e chamaram de the cristianismo, Word of God will not tolerate. a palavra de Deus não tolerará. Therefore, they had to change the truth of God. Portanto, eles tiveram que mudar a verdade de Deus. So verse 25 E o says, versículo 25 diz they changed the truth of God into a que lie. eles mudaram a verdade de Deus em uma mentira. Because that gospel, the true gospel of Christ, Porque o verdadeiro evangelho de Cristo will not support the lifestyle then or now. não vai tolerar aquele tipo de vida, aquele estilo de vida que era naquele então e hoje também. I know there's exceptions to the rule, Eu sei que há exceções à regra, but as a whole, the church of our time mas como um todo, a igreja de nosso tempo is a misrepresentation of God. é uma má representação de Deus. They've come to the place, Eles chegaram ao lugar they didn't want to retain God in their knowledge. em que eles não quiseram manter Deus no seu conhecimento. So God gave them up to an unclean spirit. Então Deus os entregou a um espírito imundo. And when the true gospel E quando o verdadeiro evangelho wouldn't support their prosperity message, não suporta a sua mensagem de prosperidade, then they changed the truth of God to a lie. então eles mudaram a verdade de Deus em mentira. And for this cause, E por esta causa, God gave them up to a perverted spirit. Deus os entregou a um espírito reprovado. Homosexuality Homossexualismo has marked the end of every single civilization. marcou o final de cada civilização. When that becomes evident in a Quando society isso se tornou evidente na sociedade, where men boast of it, quando o homem se jactou disto, then the second give up of God is passed. então a segunda entrega de Deus foi passada. And from there, E daí, they didn't want to retain God in their knowledge. eles não quiseram manter a Deus no seu conhecimento, And God gave them up to a reprobate e mind. Deus os entregou a uma mente reprovada. Now, reprobate mind Uma mente reprovada is a mind that calls good evil and evil good. é uma mente que chama o mal de bem e o bem de mal. Most of the nations of this A world maioria das nações dessa terra
terra are governed by a reprobate mind. são governadas por uma mente And reprovada. the flood followed quickly. E o dilúvio se seguiu rapidamente a isto. There's no question Não há questões but we're beyond the third give up of que God. nós estamos além da terceira entrega de And Deus. it's only the long suffering of God that's left us E é here. somente o longânimo de Deus que vai nos deixar aqui. Christ A is longanimidade de Deus que nos deixa aqui, porque Cristo está por voltar. Jesus is coming. Jesus está vindo. The church must be removed. A igreja deve ser renovada. The tribulation A tribulação is the 70th week of Daniel saw, é a 7ª semana que Daniel viu and it has to do with Israel. e tem a ver com Israel. So God must move the church. Então Deus precisa mover a See, igreja. to bring the church in, Para trazer a igreja, God had to move Israel. Deus teve que mover com He Israel. never has two trains on the same track. Ele nunca teve dois na mesma trilha. But now God is turning back to Mas the ancient agora Israel. Deus está se voltando de volta para a razão antiga. They're brought back to the land. Eles foram trazidos à terra. On the way to the temple, No caminho do templo, Jesus cursed the fig tree. Jesus amaldiçoou uma It figueira. died almost E instantly. ela morreu quase que instantaneamente. That was a prophecy of the death of a nation. Esta era a profecia da morte de uma nação. 40 years later, 40 anos depois, Titus and his Roman army Tito enviou seu exército romano destroyed e Jerusalem, destruiu Jerusalém. killed 1,500,000 E Jews, matou 1.500.000 and judeus. the rest of them was scattered to the E earth. o resto deles foi espalhado na terra. But then you find in the book of Mas Ezekiel você então encontra no livro de Ezequiel that God regathers them. que Deus os reajuntou. And then he lets Ezekiel see it. Então ele fez com que Ezequiel And visse. he asks the question, E ele pergunta a ele: can these bones live? podem esses ossos reviver? See, bones Ossos are evidence of former life. são as evidências da vida passada. Wherever you see a bone, Aonde quer que você veja um osso, something lived there. algo viveu ali. And that's what Israel was. E é isso que Israel They era. came back just like they left. Eles voltaram da mesma maneira que They've tinham been ido. regathered, Eles foram but reajuntados. spiritually they're dead. Mas espiritualmente eles estão They'll mortos. never really come Eles alive nunca realmente virão a till they vida see him até que eles vejam a who was ele. wounded in the house of his friend. Aquele que foi ferido na casa de seus amigos. And when that day E comes, quando esse dia chegar, I'm going to be with him. eu estarei com ele. I'm going to be on one of them horses. Eu vou estar lá com ele. So I must get out of here. Então eu preciso sair daqui. But they came back just like they left. Mas eles voltaram da mesma maneira que eles tinham ido embora. But those bones will live. Mas estes ossos vão But the reviver. church must be moved. Mas a igreja primeiro precisa ser It movida. is in the spirit E é nesse espírito of the rule of the Holy Spirit do governo do Espírito that Santo Christ is having a bride que gathered for Cristo está himself. tendo a sua igreja preparada para ele como There's noiva. a beautiful picture of this Há um belo quadro disso. in the 24th chapter of the book of Genesis. No 24º do capítulo do livro de Gênesis. It's a parable. Ali está uma parábola. There Abraham Abraão sends his servant enviou seu servo back to his home de volta ao seu to lar get a bride for Isaac. para trazer uma noiva para The Isaac. requirement was A exigência era: she must be of the family. ela deve fazer parte da família. That says every born again believer Isso quer dizer que todo crente nascido de novo is eligible to be a part of that bride. foi eleito para ser parte dessa But noiva. the characteristics of that Mas a bride característica dessa noiva that must be worked into that believer. que deve operar dentro do crente. Now, when Abraham sent him forth, Quando Abraão enviou ele, then the servant, a type of the Holy Spirit, então o servo, que é tipo do Espírito Said to Santo, Abraham, disse para Abraão: supposing the girl won't come back with me, suponha que essa moça não queira voltar shall I comigo. take your son there? Devo eu levar teu filho até lá? No, sir. E ele disse: não, Under senhor. no circumstance. De jeito nenhum. My son will never return to that earth O meu filho jamais vai voltar para aquela terra until he has a bride. até que ele tenha a sua noiva. Hallelujah. Aleluia. He'll never come back Ele nunca vai voltar until he has a bride. até que ele tenha a sua noiva. Joseph was a type of Christ. José, que era o tipo de Cristo, Never received a bride nunca recebeu uma esposa until he sat down on the throne of Egypt. até se assentar no trono do Egito. And so it is with us. E assim também é conosco. Today, Hoje, the Holy Ghost is here, o Espírito Santo está aqui, gathering a bride juntando a sua noiva and preparing that e bride preparando essa noiva for a wedding. para um casamento. Hallelujah. Aleluia. As a
pastor, Como pastor, I have performed a lot of weddings. eu já fiz muitos casamentos. I've watched it. E eu já vi, When the time comes, quando chega o tempo, that mother is getting that bride ready. a mãe está preparando a noiva. Even before, few minutes before, Minutos antes, there's a hairdresser there. lá está ela colocando o seu vestido. Everything must be right. Tudo tem que estar colocado correto. All the preparation for that moment. Todas as preparativos para aquele momento. The greatest moment in the hour of that bride E o maior momento da is when she vida comes daquela down that noiva altar. é quando ela vem até o altar. I can tell you Christ this morning Eu posso te dizer que Cristo nessa manhã is walking the ranges of heaven, está andando nos corredores do céu, waiting on that bride. esperando pela noiva. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. And the Holy Ghost is E o down here, Espírito Santo que está aqui, gathering ajuntando and preparing e that bride. preparando essa noiva. Everywhere the sign says it's time. Em todo lugar os sinais dizem que é tempo. Those who can read the sign E aqueles que podem ler os sinais are purifying themselves for that moment. estão se purificando para este momento. He's not coming after a half-hearted bride. Ele não está vindo para uma noiva de coração dividido. 62 years ago, 62 anos atrás, I asked a beautiful young lady, 18 years old, to be my wife. eu pedi a uma bela jovem de 18 anos que fosse minha esposa. She would have said to me, Se ela tivesse dito para mim, well, I don't know. olha, eu não sei, There's another man I'm porque tem considering. outro homem aqui que eu estou considerando. I said, no, there's no other man. Então eu diria para ela, não tem outro You just homem. made up your mind. Você acabou de te decidir, I'm going to absent myself. porque eu vou embora. I'm not going to live with a woman not sure she got the right one. Eu não vou viver com uma mulher que não tem certeza que está com o homem certo. Neither is Christ. E nem tampouco Cristo. Aleluia. Aleluia. If you love houses, lands, women or children, if you out there, Se vocês aí, you love houses or land se vocês amam a casa, a terra, more than you love the Christ, mais do que você ama Cristo, then you're not bridal material. então você não é o material de esposa. So nothing can be before. Não há nada que você vai poder fazer para estar lá. If there's anything in your Se life houver alguma coisa na tua more vida important than Him, mais importante do que Ele, then whatever that is your God. então seja lá o que isto for, este é o teu And Deus. He will share you with no one. E Ele não vai compartilhar você com ninguém. But oh, I've learned this truth. Mas eu aprendi essa verdade. If I love Him Se eu amo a Ele more than I love that wife, mais do que eu amo a then esposa, I can love that wife então eu posso amar a more esposa than I could have ever loved her naturally. mais do que eu poderia amá-la naturalmente. Aleluia. Aleluia. He's coming after a bride Ele está voltando para buscar uma noiva that has made herself ready. que se preparou. Now, with the rapture in view, Com o arrebatamento em vista, what kind of a bride will Jesus come que for? tipo de esposa Jesus vai voltar para buscar? And what is the purpose of that E bride? qual é o propósito dessa noiva? First of all, Primeiro de tudo, that bride will be dead to the world essa noiva quer dizer morte para o and mundo alive unto Christ. e viva para Cristo. We're looking at the world fall apart today. Nós estamos olhando para um mundo que está se desmoronando I hoje. can tell you, Babylon is falling. Babilônia está caindo. The material world is coming apart. O mundo material está tomando conta. Worldwide, there's a crash. Em todo o mundo há essa quebra. God is removing everything that would attract us. Deus está removendo tudo que nos A atrai. climate is being created Um clima está sendo criado, where there will come that cry. aonde haverá este Cristo, Even so, come quickly, Lord Jesus. aonde se clamará a hora, vem Senhor The Jesus. Apostle Paul O apóstolo Paulo, speaks of a second definite work of grace falando de uma segunda obra definitiva da graça, to bring about a death to all that we are. em trazer uma morte para tudo aquilo que nós somos. We've been justified in Nós His death, fomos justificados na sua morte, but the Holy Spirit mas o Espírito Santo is bringing us more and more into Christ. está nos levando mais e mais a Cristo. Paul's death to the world was complete. A morte de Paulo para o mundo foi completa. So the message is, Então a mensagem é: because Christ died for us, porque Cristo morreu por nós,
we should live we should live this crucified life nós devemos viver essa vida crucificada in this present world. neste mundo presente, Dead to all that is not Christ. morto para tudo aquilo que não é de Cristo. Our affections fixed upon Him. As nossas afeições devem estar fixadas nele. Paul said, for the love of Christ. Paulo disse, porque o amor de Cristo me constrange. Because He died for all, Porque ele morreu para that tudo. which live should not live henceforth unto themselves, Para que aquilo agora que vive não fosse mais viver para si mesmo, but unto Him that died and rose again. mas para ele que morreu e ressuscitou de novo. See, death means the loss of everything. A morte significa a perda de tudo. That's the reason we function in His name. Esta é a razão pela qual nós operamos no seu nome. We are servants of God. Nós somos servos de Deus. Now, doulos is a word. E servo é uma palavra. Now, in the Old Testament, No Antigo Testamento, every 7 years they had to let the Israelite go free. a cada 7 anos o israelita tinha que ser libertado, But que there fosse would be servo. that one Mas quando ele encontrasse that aquele said to his que master, dissesse para o seu mestre: I don't want to be free. eu não quero ser I liberto, love you, eu te amo and I want to serve you. e eu quero te So servir. he'd take him to the temple, Então eles o levavam ao templo mark him by putting a hole in his e ear. marcavam a ele fazendo um furo na sua orelha. Then he would go in and take his name off the book. Então ele ia e retirava o seu nome do livro de He has no registro. last name. Ele não tinha agora mais sobrenome. That meant he couldn't own anything. Isso quer dizer que ele não podia ser dono de nada. Everything he had, even his children, Tudo aquilo que ele tinha, mesmo seus filhos, belonged to that master. pertenciam agora ao seu mestre. Now that's where we are. É aí que nós estamos. We lost our name. Nós perdemos o nosso We nome. function in His E name. nós operamos agora no In seu my nome. name. No meu nome, ele disse. No meu nome You vivereis. don't own anything. Você não é dono de I nada. bought you with a Eu te price. comprei com preço. You sold out to me. Você está vendido a mim. You signed my name. Você agora assina com o meu nome. Whatever you do in word or deed, Tudo que você fizer no mundo em palavras ou obras, all in the name of Jesus. faça tudo no nome de Jesus. This is the bride. Esta é a noiva. Hallelujah. Aleluia. This is that bride. of Esta Christ. é essa noiva. Now, when a person dies, Quando uma pessoa morre, he no longer owns anything. ele não mais é dono de nada. Whatever he left now belongs to others. Tudo aquilo que ele deixou agora pertence a outros. Likewise, when we die to self, Da mesma maneira, quando nós morremos para o eu, consecrating everything to Christ, consagramos tudo a Cristo, all that we have is to become the property of Christ. então tudo que nós temos se transforma em propriedade de We're Cristo. stewards Nós somos of mordomos the master's goods. dos bens do Mestre. And it is required of a steward E é exigido do mordomo that he be found faithful. que ele seja encontrado fiel. Self is dead, O eu está morto. so the command of God is, Então o mandamento de Deus é: set your affections on things above coloque as tuas afeições nas coisas que são de cima and not on this e earth, não das que são da or terra, you are dead. porque vós estáis And your mortos life is hid with God in Christ. e estáis vivos agora com Deus em Cristo. Hallelujah. Aleluia! That's the testimony Esse é o testemunho of the true child of God. do verdadeiro Filho de Deus. That is what God looks for. É isso que Deus está buscando. Now, this possession Esta disposição of our all to the Lord de tudo ser do Senhor can only come about somente pode vir a acontecer our willing and totally giving ourselves to God. através da nossa disposição de nos entregarmos totalmente a Deus. Like these young men say, Como esse jovem disse, we're a vessel nós somos to vasos. contain the world's greatest treasure. Vasos para conter o maior tesouro do mundo. Jesus lives in me. Jesus vive em mim By the Holy Spirit, pelo Espírito Santo. he who walked this earth in the flesh Aquele que andou nesta terra na carne, now lives within me. agora vive em mim. It's all, it is an all, excuse me, all absorbing love for Christ, É um amor por Cristo que constrange which brings about this total abandonment e que traz que traz isto novo, of our all to him. que nós somos tudo
nele. And life is a test of that love. E a vida é o teste deste amor. The Word of God A says, palavra de Deus diz: if you love me, se você me ama, then you'll keep my então commandments. você guarda os meus The mandamentos. test of the love of God O teste da noiva de Deus is whether or not I obey Him. é se nós vamos ou não obedecer a Ele. I've lived to see a time Nós devemos viver para ver um tempo that obedience is called legalism. em que uma obediência hoje é chamada de legalismo. No, obedience is a demonstration No. of whether I love Him or don't love Him. Não, obediência é demonstração de se eu amo ou não amo. If I love Se Christ, eu amo a Cristo, I will do what He says to me. eu farei aquilo que Ele me diz. Total abandonment to Christ Uma entrega total a Cristo characterizes that bride of Christ. caracteriza a noiva de Cristo. He's my Lord, Ele é o meu Senhor and I'm His servant. e eu sou seu servo. See, that lady I left in Beaumont Aquela senhora que eu deixei lá em Balmar is my wife. é a minha esposa. She doesn't care what you think about her. Ela não se importa com o que você pensa dela. My daughter takes her out. A minha esposa leva ela She sees a beautiful e dress. ela vê um vestido belo. She said, that'd be beautiful on E you, ela Mom. diz para ela: mamãe, isso ia ficar muito bem em But she você. says, I don't know whether Papa would like it. Mas ela diz: não, eu acho que eu não sei se o papai ia gostar ou não. She don't dress to please you. Se ela não se veste para te agradar, It's my eyes she wants to mas please. é aos meus olhos que ela quer agradar. I don't live to please the world. E eu não vivo para agradar o mundo. I live to please Him. Eu vivo para agradar a Ele. I dress to please Him. Eu me visto para agradar a I Ele. walk to please Him. Eu quero agradar a Ele. I don't care what this world thinks Eu não me about importo me. com o que esse mundo pensa de mim. I want to know what He thinks. Eu quero saber o que Ele pensa. Hallelujah. Aleluia! This is the gospel. Este é o Evangelho. This is the preparation of the Esta gospel. é a preparação do nosso Senhor. Doesn't matter to me Não importa para mim what that world o thinks. que este mundo pensa. I want His approval. Eu quero a sua aprovação. I care nothing of the success of this world. Eu não tenho nada das sugestões deste Paul mundo. only used the word success one time. Paul Paulo- only used the word success one time. Paulo somente usou essa palavra uma única vez. But his message Mas a was sua mensagem era the approval of Him. a aprovação If dele. He approves of me, Se ele aprovar a mim, I don't care what anybody else thinks. então não me importa o que mais ninguém pensa. This is the people Este é o povo that'll make up that que bride. vai fazer parte da noiva. They don't live to please the heaven. Eles não vivem para agradar o céu. We walk, we live to please Him. Nós andamos para agradar a Ele. Now this qualifying process of the Este bride processo de qualificação da noiva must take place in time. deve tomar lugar no tempo. If we are to rule with Se Him, nós vamos reinar com Ele, then we must now be ruled by Him. então nós devemos agora ser governados por He Ele. must be your Lord, Ele deve ser o teu or Senhor, He will not be your Savior. ou Ele não será o teu Salvador. What He says I must do. Aquilo que Ele diz, isso eu devo fazer. That is the key to this life. Esta é a chave para esta vida. We individually Nós are on probation at this time. Nós estamos em provação nesse momento. For inheritance, for a place in that bride. Para a nossa herança, para o nosso lugar naquela noiva. So we're up against things. Então nós estamos nos levantando contra coisas que vêm contra nós. The devil knows O diabo sabe that both of us can't walk together. que ambos de nós não podemos andar juntos. His only antagonism O seu único antagonismo is a Holy Ghost-filled church. é uma igreja cheia do Espírito And Santo. he knows E ele sabe that both cannot walk que together. ambos não podem andar And juntos. his whole effort E todo o seu esforço is to render that é bride para fazer com que essa noiva incapable of fulfilling her duty. seja incapaz de cumprir com a sua tarefa. The enemy is not dead. O inimigo não está morto, God has left him. mas Deus o deixou. God allows the enemy to assail Deus us, permite que o inimigo nos ataque, test us along every line with one thing in view, para nos testar em todas as linhas somente com uma coisa em that vista, we may be with Christ in dominion. para que nós estejamos com Cristo no seu domínio, Set on the throne of this universe, sentado no trono desse universo, ruling with Christ. governando com Cristo. Now the Ephesian letter makes this very A carta de clear. Efésios deixa isso bem claro. This letter Essa carta, is not primary to the individual. ela não é primária ao indivíduo, It is the church that is in view. mas é a igreja aqui que está em The vista. church, the bride, the vehicle A of igreja, universal a communion. noiva, o veículo da comunicação universal. God
God will fill this universe Deus vai encher esse universo with the knowledge of His Son, com o conhecimento do seu and Filho. He'll do that through us. E Ele vai fazer isso através de So nós. this is what's in view. Então é isso que está em vista aqui. When Satan assails you and Quando I, Satanás ataca você e a mim, it's not some personal affair. então não é uma questão pessoal, It's related to this vast intention of God, mas isso está relacionado com a vasta intenção de Deus. and that intention E esta is intenção to make this church é fazer desta the igreja city of government of this a universe. cidade do governo do universo de All Deus. nations will walk in the light of that city. Todas as nações andarão na luz daquela And cidade. everything for 1,000 E years tudo por 1000 anos will take its character vai receber o seu caráter from Christ in that de church. Cristo na igreja. There's a lot of work to be Há done. muito trabalho ainda a ser That's the feito. reason the tests come. Esta é a razão pela qual os testes We're vêm. being tested for O homem dominion. é testado para o domínio. When I first joined the military, Quando eu me juntei aos militares, after the Pearl Harbor attack, depois do ataque de Pearl for Harbor, 12 weeks, por 12 semanas, I've never been worked so hard. eu nunca tinha trabalhado tão duro. Up, down, fall in, fall out. Era direita, esquerda, para cima, para baixo. What are you doing to O me? que eles estavam fazendo comigo? Producing a man of war. Estavam produzindo um homem de guerra. And everything that's happening to E you tudo aquilo que acontece com is to você get you ready for dominion with é Him. para te preparar para o domínio com Ele. Hallelujah. Everything works together for good to them that'll be this bride. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo. So in this new Então, creation, nessa nova criação, we have to do our learning spiritually. nós temos que ter o nosso aprendizado We espiritual. must pass from one realm to another Nós devemos progressively. passar de um campo para outro That's progressivamente. what sanctification is all É about. isto que é a santificação. Changed into His image. É ser mudado na sua imagem. Moving into the purpose of God. É se mover para o propósito de Deus. We have to do battle not for our Nós temos que salvation, batalhar não para a nossa salvação, but for our inheritance. mas para a nossa herança. We have to be tested. Nós temos que ser testados. We have to be tried. Nós temos que ser provados. Not to prove that we're good Christians, Não para provar se nós somos bons cristãos, but that we know what spiritual ascendancy is. mas para que possamos saber o que é a ascendência espiritual. See, it's only through spiritual É ascendancy somente através da ascendência espiritual that we come into this que inheritance. nós podemos chegar a esta herança. Two words describe this gospel: Duas palavras descrevem este evangelho: ascension and translation. ascensão e ascensão e transladação. The ascension will be instantaneous, A ascensão ela é instantânea, but the translation mas a transladação is progressive, ela é progressiva and it ends in rapture. e ela vai terminar no arrebatamento. This all the while, E isso enquanto isso tudo está acontecendo, this is an ascending life, uma vida ascendente está acontecendo, always upward, sempre para cima, always changing to His image. sempre sendo mudado na sua imagem. And it must be that way. E deve ser dessa maneira. If you're ever going to be Se raptured, você vai ser arrebatado, then you're being raptured now. então você está sendo arrebatado agora. That change has taken place in Essa time. mudança está acontecendo no tempo. Being a good church member Ser um bom membro da igreja doesn't qualify you for that não te rapture, qualifica para esse but it's being arrebatamento, conformed to that image. mas traz uma conformidade àquela This is imagem. an upward walk. Esta é um andar em direção para cima. Enoch walked with God, Enoque andou com Deus and one day he e um disappeared. dia ele desapareceu. I've been walking for 60 years with this Eu God, estou andando há 60 anos com este Deus and one day, e um dia, very soon, muito breve, I'm going to walk off this planet. eu vou sair deste planeta. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. It's taking place all the time. Isso está acontecendo todo o tempo. All the time. Todo o tempo. That change is taking place Esta mudança está acontecendo through spiritual ascendancy. através de uma ascendência espiritual. Crisis and process. Cristo é um processo. And a willing invitation. E Cristo é um processo e um convite voluntário. This state of separation from the world Este estado de separação do mundo and everything of the e world tudo mais do mundo begins with the new birth of the Spirit. começa com um novo nascimento do Espírito. You must be born of the Spirit of Você God. deve nascer do Espírito de Deus. Then this process begins. E
Então este processo começa. God has nothing to do Deus não tem nada a ver with anything not born of God. com nada daquilo que não é nascido de Deus. But it has its beginning in the new Mas birth. tem o seu início no novo nascimento. But it is perfected in the instantaneous purifying of the heart E é aperfeiçoado através de uma purificação instantânea no from coração. all sin by De the Holy todo o Spirit. pecado pelo Espírito Santo. The Bible A says Bíblia diz that at that moment que naquele momento we were created in righteousness and true holiness. nós fomos criados em perfeita justiça e santidade. I was 27 years old Eu when I tinha met Christ. 27 anos de idade quando eu conheci a And Cristo. 27 years of sin Em 27 anos de was pecado, blotted out of that record. foram todos eles lavados, varridos do It was registro. as if I'd never sinned. E foi como se eu nunca tivesse pecado. Justified. Justificado. I'm carried beyond the law. Eu fui levado para além da lei. Heaven has no record of that O 27. céu não tem registro daqueles 27 anos. I'm a new creature. Eu sou uma nova criatura. John said, E oh, João hallelujah. disse, aleluia, Hallelujah. aleluia. John said, João disse that which is born of que God aquele que é nascido de Deus cannot sin. não pode pecar. But there's still that old Mas nature. ainda está lá aquela That has to velha be natureza que tem que ser tratada. Justified by his blood. Justificado pelo seu sangue, But redemption by his life. mas redimido pela sua vida. This separation Esta separação, is manifested ela é manifestada in the ongoing spiritual maturity na maturidade espiritual contínua, that the Bible calls que a sanctification. Bíblia chama de santificação. First, Primeiro, the new birth o novo nascimento stops the practice of sin. faz com que pare a prática do My pecado. disposition is not to sin. A minha disposição não é mais pecar. I fail like you fail. Eu fracasso como você I fracassa. don't commit adultery. Eu não cometo adultério. I don't murder nobody. Eu não assassino I ninguém. don't steal nothing. Eu não roubo nada. But the wrong attitude toward a brother. Mas há uma atitude errada às vezes contra o irmão. The uprising of that old Se nature. levanta aquela velha natureza. And we act something other than Christian. Quando nós adicionamos algo além de Cristo. But if we confess that sin, Mas se nós confessarmos este then the pecado, blood cleanses that sin. então o sangue limpa este And pecado. we're still on our way to E become nós the bride. ainda estamos no caminho para ser a noiva. Hallelujah. Aleluia! That blood made provision O for us. sangue, ele traz a provisão para nós. But the inward nature of sin, after that new creature, Mas a natureza interior do pecado, segundo a nova criatura, the inward nature of sin, aquela, called the old Adam, aquela natureza interior do pecado, still remains in the new creature ela ainda permanece na nova criatura. until it's purged out by the Holy Spirit. Até que ela seja purificada pelo Espírito Santo. Just as Jesus Assim como Jesus will not come into the sinner's heart não vai vir ao coração do pecador without a willing invitation sem um convite voluntário and a turning from sin to Him, e uma volta do pecado em direção a Ele, so the Holy Ghost assim também o Espírito will Santo never come into a new creature nunca entrará numa nova criatura without a willing confession and a willing sem invitation que haja uma confissão voluntária e um convite voluntário. and a confessing of everything that's wrong. E uma confissão daquilo tudo que há de errado. Now this act of invitation Esse ato de convite, includes a confession of the inward pollution, ele inclui a confissão de toda a poluição interna a total consecration, e uma consagração total an abandonment to all that's Christ, e abandonar tudo aquilo que não é de a Cristo. dying out to self Morrer para o eu and the world. e para o mundo. That's what it means to ask for the Holy É Spirit. isso que significa pedir o Espírito Santo. The word ask in the A Bible palavra pedir na Bíblia means that. significa isso. You go to Psalms 2 and 8, Você vai para Salmos 2 e 8 and the psalmist talking about e o Jesus salmista falando sobre Jesus, said, ask of me. ele diz: pede-me. The Father said to O Jesus, Pai disse a Jesus: ask of me. pede-me I'll give you the heathen. e te darei That's you and I in this room. aquilo que é escondido. E We esse é were the você e heathen. eu aqui nessa sala. He said, you ask of me, Ele disse: pede-me and I'll give you the e heathen te darei o que é escondido and the uttermost parts of the e world os confins da for terra your possession. para a tua posse. Now, what did it mean for Jesus to ask? O que ele queria dizer para Jesus He pedir? had to go to Calvary. Ele tinha que ir até o Calvário. He had to die. Ele tinha que morrer. If he's going to have Se me, ele vai ter a mim, then he must die. então ele precisava And morrer. for you to ask for the E Holy para Ghost você pedir o Espírito Santo, means you have to die significa to que what you você are. precisa morrer para aquilo que você é.
If you save your life, Se você salvar a tua vida, you cannot have his você life. não pode ter a vida dele. Two people Duas with pessoas different wills com diferentes vontades won't live in one body. não podem viver num corpo só. That's all. You have to go if he's to live. Isso é tudo. Você tem que ir e se você tem que ir para que ele possa viver. Isaac must go to that altar. Isaac tinha que ir para o altar. And all that touches that E altar is tudo holy. que toca o altar é santo. This tabernacle, our body, Este tabernáculo, nosso corpo, must be holy. deve ser santo. In the Old Testament tabernacle, No tabernáculo do Antigo Testamento, God said, "There will I meet with you. Deus diz ali: eu vou me encontrar contigo. I'll meet with the children of Israel, Eu vou me encontrar com os filhos de Israel. and the tabernacle E o tabernáculo shall be sanctified by my glory." será santificado pela minha glória. Now God meets with us in Deus this se earthly encontra com nós tabernacle, nesse tabernáculo terrenal. and He wants it sanctified by His E glory. Ele quer santificá-lo pela sua glória. That's the reason Esta é a razão the Holy Ghost is an absolute necessity. pela qual o Espírito Santo é uma necessidade absoluta. We're the temple of Nós God. somos o templo de We Deus. must let Him live in this Nós temple. devemos permitir que Ele viva neste This templo. is the reason for our life. Esta é a razão para nossas vidas. Do you know the reason Você sabe a razão that all the angels of heaven rejoiced when you were born pela again? qual todos os anjos do céu se regozijaram quando você nasceu de novo? Because those angels saw in you É porque aqueles anjos viram em você another temple outro templo through which God could display através His do Son. qual Deus poderia demonstrar o seu So filho. all of heaven rose up and Então shouted. todo o céu se levanta e When you gritou were born again. quando você nasceu de novo. Because God's Son is to live through Porque o us. Filho de Deus tem que viver através de This nós. is the message of this gospel. Esta é a mensagem deste evangelho. God meets with us Deus se encontra conosco in this earthly tabernacle. nesse tabernáculo terrenal. Paul said in 1 Corinthians 6 and 19 and 20 Paulo disse em 1 Coríntios 6, 19 e 20 that this body is a temple of que God. este corpo é templo de Deus. So God says Então Deus diz that the body of the believer que o corpo do crente must be presented to the Lord deve ser apresentado ao Senhor as a living sacrifice. como sacrifício vivo. David in the book of Psalms Davi no said, livro de Salmos disse "Let the lifting up of my hand que o levantar das minhas mãos be as the evening seja como o sacrifice, sacrifício da tarde and let my prayer e be que a as minha incense." oração Now that evening sacrifice, let my prayer e que a minha oração be as incense. seja como um incenso. That means Isso significa that in all the noise of earth, que em todo o barulho da terra, my wife and I were missionaries to eu Vietnam e minha esposa nós fomos missionários no for Vietnã 7 years por 7 anos during the war. durante a guerra. We had our base in Saigon, Nós tínhamos a nossa base em Saigon, downtown Saigon. no centro de Saigon, They had a large incense factory. e ali tinha uma grande fábrica de incenso. Those things were burning all the E time. esses incensos eles estavam queimando todo o tempo. Saigon was a filthy city. Saigon era uma cidade poluída. Garbage everywhere. Havia lixo em todo Filth lugar. was everywhere. Poluição estava em todo lugar. But in all of that awful smell, Mas e no meio de todo aquele cheiro you terrível, could smell that incense. você podia cheirar o incenso. It prevailed over everything. Ele era prevalecente sobre tudo. That's what David was É saying. isso que Davi estava dizendo. All this turmoil of earth, Toda essa terra, all the hell that I'm living in, todo o inferno que vive aqui, let this prayer deixe que esta get oração through to heaven. consiga atravessar até o céu. Let the lifting up of E o the levantar das minhas mãos be as that evening. como o sacrifício da tarde. Let it be as that evening. Seja como o sacrifício da tarde. This is the word of God. Esta é a palavra de Deus. So the lifting up of Então, those o hands levantar das mãos was a symbol of surrender. é o símbolo da entrega. And God said 3 things I'll do. E Deus diz que 3 coisas Ele fará. If you'll offer your Se body você oferecer o teu on corpo this altar of neste sacrifice altar de sacrifício and be dead to everything but e me, estar morto para tudo a não ser eu, then I'll do 3 things. então eu farei 3 coisas. Number 1, I'll meet you Número there. 1, eu vou te encontrar ali. Wherever God will meet me, I want to be. Aonde quer que Deus queira me encontrar, é ali que eu quero He said, estar. if you present your Deus body está to me, dizendo, se você apresentar teu corpo a As a mim living como sacrifício vivo, I'll meet you eu there. vou te encontrar lá. And he said, I'll talk to E you ele there. diz, então eu falarei contigo ali. Do you want to hear from heaven? Você quer ouvir do céu? Do you want God to talk to Você you? quer que Deus fale com você? Then put that sacrifice on that Então altar. coloque o sacrifício lá no altar. He said, I'll talk to E you ele there. diz, eu falarei contigo ali.
mim. But third, he Mas said, terceiro ele diz, I will sanctify you. eu te santificarei. Oh, hallelujah. Aleluia. My glory will A come. minha glória I'll santificará. sanctify you. Eu te santificarei ali. It must be holy. Deve ser santo. It must be acceptable. Deve ser aceitável. And it must not be conformed to this E world. não deve ser conformado a este mundo. This says, Isto diz God's fleshly temple que o templo de carne de Deus must be sanctified by deve His ser glory. santificado pela sua glória. That's the baptism of the Holy Este é Spirit. o batismo no Espírito Santo. You can have no more holiness Você não pode ter mais than santidade you have of the Holy do Ghost. que você tem do Espírito Santo. That is His name. Este é o seu nome. To be full of the Holy Ghost Sede cheios do Espírito is to Santo. be fully holy. Isso quer dizer ser totalmente santo. That's His name. Este é o seu nome. That's the answer to the command of God, Este é a adição ao mandamento de Deus, where He says, "Be you aonde holy, ele diz sede santos, I'm holy." porque eu sou The santo. Holy Ghost O becomes that holy. Espírito Santo ele se transforma nessa santidade. It's God's holiness in me. Ele é a santidade de Deus em mim. Hallelujah. Aleluia. Fill me, Jesus. Enche-me, Jesus. Help me to walk in the Spirit. Ajuda-me a andar no That Espírito, Christ may be seen para que in this Cristo life. possa ser visto no meu coração. Hallelujah. Aleluia. God said this fleshly temple Deus diz que esse templo must be sanctified by que esse the templo glory, carnal precisa ser of His santificado pela glória do seu must Filho. be sacrificed, yet living, Ainda que é sacrificado, mas ainda está vivo. crucified, Crucificado, yet raised to abundant life, mas ainda ressurreto para uma vida abundante. transformed Transformado, with a mind made new com uma mente renovada and full of all the fullness of e God. cheia de toda a novidade de Deus. This is a Christian. Este é o cristão. This is the purpose of the bride. Este é o propósito da noiva, That God's Son is para revealed que o to her. Filho de Deus seja revelado a nós. Now, this deliverance and separation from the Essa world libertação e separação do mundo is the process é o processo of preparing that believer para preparar o crente for participation in the holy bridehood of Christ. para participar na noiva de Cristo. Being born again doesn't make that. Ser nascido de novo não faz isso. There must be that separation. Deve haver essa separação. There's a process Há um processo of getting that bride ready. de preparação para a noiva. That process, E este processo é a santificação, purified in heart. é a purificação do coração. See, without this separation from Sem sin essa and the world, separação do pecado e do mundo, God cannot be our Father, Deus não pode ser nosso and we Pai. cannot be His E children. nós não podemos ser seu filho. The love of the O Father amor do Pai and the love of this world are incompatible. e o amor deste mundo são incompatíveis. When I see a church Quando eu vejo uma igreja trying to dress to please that world, tentando se vestir para agradar o mundo, then they're cross-eyed. então ela está vesga. No way they can ever make it. Não há maneira que ela possa conseguir. He said, if you love this world, Ele disse, se você ama este mundo, the things of this ou as world, coisas deste mundo, then the love of this Father is not in you. então o amor do Pai não está em ti. I didn't write this. Eu não escrevi isto. It wrote long before I come. Isso foi escrito muito antes de ouvir. But you cannot love both of them. Você não pode amar a ambos. Somewhere, Em algum lugar, Holy Ghost is going to bring you to a este point. Espírito Santo vai te trazer You're either going to jump the fence ao lugar ou em que você ou vai pular da cerca, or get in and become what you're supposed to ou be. você vai entrar e se transformar naquilo que você deveria ser. This is the preparation of that bride. Esta é a preparação da noiva. You love the world, you cannot love Se God. você ama o mundo, você não pode amar a Deus. Those who love the Father Aqueles que amam ao Pai are not of this world. não são deste mundo. That's God's work does. Esta é a obra de Deus em nós. Now this separation unto God Esta separação a Deus and total consecration to e God consagração total a Deus are the primary characteristics são as características primárias of those who will be His bride. daqueles que serão a sua noiva. We're in the creation now, Nós estamos na criação agora, but the greater part is beyond. mas a maior parte ainda está por vir. We're now just a ship getting out of the harbor. Nós somos apenas um navio que saiu do porto. We're going to sit on the throne of Nós this vamos universe. sentar no trono deste We're universo. going to rule with Nós Christ. vamos governar com Cristo. We're heirs of God. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. He'll never rule till we're there. Ele
Ele nunca governará até nós estivermos lá. He's preparing a bride for Ele that está preparando uma noiva para este moment. And the momento. Holy E o Ghost Espírito Santo is the earnest of that é a inheritance. certeza desta herança. The whole effort of life Todo o esforço da vida is to prepare us for that é moment. para nos preparar para aquele momento. Carelessness will keep you out of O it. descuidado vai te deixar fora. As a pastor, Como pastor, the last Friday night of every month a última sexta-feira de cada mês was an all-night prayer meeting. era uma noite inteira de oração. We had about 400 members there. Nós tínhamos em torno de 400 membros na igreja. Every Friday E night, cada sexta-feira à noite, the last Friday night of the month, a última sexta-feira do mês, was an all-night prayer meeting. era uma noite inteira de oração. And one Friday night, E last numa Friday night, sexta-feira à noite, there were 42 of us there. havia 42 de nós lá. Out of 400 people in that De church, 400 pessoas naquela igreja, 42 were in that all-night prayer. apenas 42 estavam naquela noite de About oração. 1 o'clock in the Em morning, torno de 1 hora da manhã, I was walking up and down by the eu altar, estava andando pelo altar, praising God, glorificando a Deus. and then this thought comes to Então me, veio este pensamento a mim. and I knew it was E God. eu sabia que era Deus. He said, "You're looking at Ele the disse, rapture in this você church." está vendo para a igreja arrebatada aqui. Out of 400 De people, 400 pessoas, 42. 42. He said, "You're looking at the E ele rapture." me disse, você está olhando para o arrebatamento? I said, "Jesus, E eu disse, are Jesus, you telling me você está me that dizendo if you come que se tonight, tu voltares nessa this noite, is all that's going to é do?" somente isso que vai subir? He said to me, E ele me disse, "I can't call a man to a prayer se eu meeting. não posso chamar o homem para o culto de oração, I could never get his attention for the rapture." eu nunca poderei chamar a atenção dele para o arrebatamento. The careless are not going to make it. O descuidado não vai conseguir. The careless are not going to O make it. descuidado não vai conseguir. At one time, Em uma vez, I was on television all over America. eu estive na televisão em toda a And América. I was in Albuquerque, New Mexico, Eu estava no Novo México, in the theater. num teatro It seated 3,500 people, que sentava 3.500 pessoas. and they turned 1,200 people away. E 1.200 pessoas se foram. I told them I'm coming for one night. Eu disse que eu estava indo apenas por uma noite. And that night I preached on the coming of the E Lord Jesus. naquela noite eu preguei sobre a vinda do Senhor Jesus. We're talking about that bride being ready. Nós estávamos falando sobre a noiva estar pronta. I preached that night on the coming of Eu Christ. preguei naquela noite sobre a vinda de Cristo. And hundreds of people came there. Centenas de pessoas We vieram. were praying with them Nós estávamos orando to com get eles right with God. para que se corrigissem com To Deus, get everything cleared up. para que limpassem tudo. And a woman that I've never E met, uma mulher que eu nunca conheci, but who supported me, mas que me dava suporte, so wanted to talk to me. queria falar comigo. And she said to E me, ela me disse, "I know you don't know me, eu sei que você não me but I conhece, write you all the time." mas eu te escrevo sempre. And said, "When I got your letter, Ela disse, quando eu recebi tua you carta, didn't say you were going to preach on the você coming não of me the Lord, disse que estaria pregando aqui sobre arrebatamento. but Jesus told me you were." Mas Jesus me disse que você estaria. I began to fast and E eu pray. comecei a jejuar e orar. She said, "Pastor, this is a wicked city. E ela disse, pastor, essa é uma cidade Beyond má. words, it's wicked." Além das palavras pela sua I began maldade. to pray. E eu comecei a orar. Oh God, Ó Deus, let something happen. deixe que algo aconteça. And while I was E praying, enquanto eu orava, and she said, "I'm not a visionary ela person. disse, eu não sou uma pessoa de I visões. don't do a lot of Eu prophesying." não estou nesse negócio de muita I profecia. saw this vision, Mas eu tive uma visão. and it was a hull of a big ship, E eu vi como que um grande navio. and I knew it was Noah's Ark. E eu sabia que era a Arca de Noé. Just like she said, "I'm looking at you, Pastor." Assim como eu estou vendo você, eu vi aquele navio. And they were building it. E eles estavam But construindo. all the while it's being built, Mas de repente, enquanto estava sendo construído, animals were playing on that ship. animais brincavam naquele navio. Birds were building nests. Pássaros faziam seus Foxes ninhos. running around. Raposas corriam por The ali. whole time that ark was being Durante built, todo o tempo que aquela arca estava sendo those construída, animals were just playing on. aqueles animais estavam brincando. But then I saw the flood. Mas de repente eu vi o dilúvio. I saw that cloud. Eu vi aquela nuvem. I've never seen anything like it. Eu nunca vi nada como
como aquilo? It's like I was looking across a field, É como se eu estivesse olhando através do campo. and a cloud darker than midnight. E uma nuvem tão escura como a meia-noite estava But I vindo. saw animals stand up, Eu vi animais se colocarem em pé. wild animals, Animais selvagens. and they just come a running. E eles vinham correndo até a arca. They got inside. Eles entravam dentro. Noah closed the door. E Noé fechou a Then the porta. flood came. E veio o dilúvio. And when that ark E floated on, quando aquela arca flutuou, none of those animals nenhum daqueles animais that played in that ark que brincaram na arca was on that ark. estavam dentro dela. She said, "What does it E ela mean?" me disse o que isso significa. I said, "I'll tell you. Eu disse, eu te digo. They're going to come from everywhere. Eles virão de todo lugar. The north, east, south, and Do west. norte, sul, leste e And oeste. sit down with Abraham, E Isaac, and sentar-se-ão Jacob. com Abraão, Isaac e Jacó. But all the people that played on this ship Mas todos aqueles que brincaram nesse barco are not going to be there. não estarão lá. If you're a Sunday morning Christian, Se você é um cristão do domingo pela manhã apenas, você não estará lá. Jesus is that ark. Jesus é esta And arca. there'll be no Most of the church plays on that A ark. maioria da igreja está brincando na arca. Church is not what they are. Igreja não é o que eles It's são, someplace they go. mas é apenas um lugar que eles vão. A woman said to her Uma pastor, mulher disse para o seu pastor: "I don't know what's wrong. eu não sei o que é de errado. I raised my boys in the Eu church. criei meus filhos na igreja. Now they're teenagers, they don't E come." agora que são adolescentes, eles não The vêm pastor mais. said to her, E o pastor disse para "Your ela: problem, o woman, teu problema, mulher, is you brought them to é que church, você trouxe eles à but you igreja, never took the church mas você home with nunca you. levou a igreja para casa com você. I didn't rapture to you. If your church, if your home, Se no teu lar, if your children os teus filhos don't hear you talking in não tongues ouvem você falar em línguas, just as much in that home tanto quanto no teu lar, as they do in that church, quando eles vêm na igreja, then your tongue talking is a facade. então o teu falar em línguas é só uma It's an fachada, imitation. é uma imitação. My home must be O holy. meu lar tem que ser santo. My children must have an altar Os in that meus house. filhos precisam ter um altar lá. This is rapture material. Isto é material de arrebatamento. This is the bride that Esta made herself é a ready. noiva que está se preparando. Are you ready for that? Você está pronto para este encontro? Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Was there ever a time in your life Houve algum tempo em que você, when you were closer to this em great que God você esteve mais perto desse grande Deus than you are right now? do que você está agora? Then you better recover that time. Então é melhor você recuperar este tempo. Your lamp is going out. A tua lâmpada está And apagando. that trumpet's about to sound. E essa trombeta está para soar. And you're going to see a wasted life. E você vai ver uma vida desperdiçada. This bride Esta noiva, has made herself ready. ela se preparou. Are you ready for that? Você está preparado para isso? Why don't you stand? Por que você não se coloca em pé? Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah.